Olá, seja muito bem-vindo ao UziFog, a Olimpíada Brasileira de Simulação de Foguetes. Eu sou Vinícius Leandro e hoje eu serei o seu professor na aula 2 do curso de Introdução à Simulação de Foguetes, utilizando o software OpenRocket. A aula de hoje dará continuidade ao projeto que nós já estávamos desenvolvendo desde a aula 1, onde infelizmente recebemos a mensagem de que a nossa simulação foi abortada, graças a um tipo de tombamento no ar que o nosso foguete realizou, desviando completamente de sua trajetória. Isso acontece porque o nosso foguete está em certo desequilíbrio. O centro de pressão e o centro de gravidade não estão em conformidade com um foguete estável e por isso ele começa a girar no ar, perdendo esse rumo de seu destino. Então o software aborta a missão e os cálculos não são continuados depois disso. Para tirar essa mensagem, basta a gente então ter o completo domínio sobre o tópico das asas e as aletas, também chamadas, dos foguetes, que são essas estruturas responsáveis por corrigir essa diferença de equilíbrio que vai permitir que o nosso foguete se incline de forma correta em sua trajetória. Então, vamos começar pelo tipo de aleta elíptica disponibilizada aqui no software. Para isso, você precisa selecionar uma base para onde essa aleta vai ser acoplada e, por fim, clicar no ícone disponibilizado acima. Aqui poderemos explorar um pouco mais sobre diferentes tipos de nomenclatura que o software dá para os diferentes tipos de aresta, principalmente nos referindo às asas. Quando nos falamos sobre raiz, por exemplo, normalmente nos referimos àquele elemento que está próximo ao tubo do corpo, às vezes até mesmo colado. Ou seja, a corda da raiz se refere à aresta que está completamente colada sobre o tubo do corpo. Então, seria essa aresta da base da nossa geometria. Se eu aumento aqui, a geometria se adequa para alongar essa base. Quanto à base, ela pode ser posicionada também a qualquer espaço do nosso foguete, inclusive o espaço mais abstrato possível, que seria fora do nosso foguete, conforme vocês podem ver aqui. Então, aqui ficou uma mensagem de muito cuidado, pois o OpenRocket considera isso como se fosse um objeto só. Ou seja, é como se tivesse um corpo fantasma ali, conectando essa aleta ali na traseira, onde não tem nenhum espaço para ela se alojar, e o foguete em si. Mas sabemos que esse tipo de configuração, na realidade, faria um tipo de tombamento, sim, porque, conforme nós vimos na aula anterior, se esse foguete saísse sem asas, ele iria perder a sua estabilidade. Ainda assim, nós percebemos aqui que o apogeu foi configurado atingindo aí 2 km só com essa configuração fantasma e irreal, e aquela mensagem de simulação abortada foi retirada. Então tome cuidado. Embora tenha funcionado no OpenRocket agora, não significa que o seu projeto esteja completamente factível com a realidade. Então tome sempre muito cuidado para que tudo o que você faça realmente seja verídico e praticável no mundo real. Então voltemos aqui à geometria para o seu espaço realmente real e façamos a análise agora dos diferentes ângulos que você pode implicar sobre esse objeto. Temos a rotação da aleta, que significa simplesmente o deslizamento desse conjunto de aletas sobre o tubo do corpo, o que é completamente inofensivo para o nosso foguete. Não altera nada na estabilidade nem no apogeu, porque o nosso foguete é completamente simétrico, ou seja, nenhuma alteração em seu eixo das asas vai fazer uma implicação ali na estabilidade ou no apogeu. Diferente da inclinação da aleta, que é esse outro tipo de ângulo que se pode aplicar, menos 15 graus para um lado, mais 15 graus para o outro, inclinando e tombando completamente a geometria da sua asa. Esse tipo de recurso é responsável pela rotação do seu foguete em torno do seu próprio eixo. Essa rotação, por sua vez, vai desviar o seu foguete completamente de uma trajetória reta. Vai fazer ele, por sua vez, fazer uma trajetória curva, correndo o risco, inclusive, dele retornar à sua base de lançamento. É um recurso proposital e podemos explorar um pouco mais esse tipo de elemento, caso desejado, em uma futura aula da UziFog. Mas, por enquanto, deixamos isso de lado e vamos explorar agora o tipo de aleta do formato
trapezoidal. Então, excluamos esse conjunto e partimos para o trapezoidal, onde já poderemos ajustar os limites, entender quais são os limites de número em que a gente pode configurar as aletas, de 1 até no máximo 8 delas para realizar o nosso conjunto. Mas fiquemos aqui com 4 somente, clássicos. Continuamos a análise das diferentes nomenclaturas. A corda da raiz, novamente aqui presente, já entendemos o que ela significa. Agora, a dica da corda significa a aresta paralela à corda da raiz, por sua vez, aquela que está no topo da nossa geometria. A altura é trivial. Agora, o comprimento do nosso contorno se refere à aresta que vai colidir com o ar, essa aresta posicionada à esquerda. E essa aresta também pode ser configurada também pelo ângulo do contorno, pois essas duas grandezas estão completamente correlacionadas. Agora, ainda tratando do comprimento do contorno e a forma como essa aresta vai perfurar o ar, ela pode fazer isso de forma quadrada, ou seja, se fosse uma aresta completamente chapada e retangular, ou de forma arredondada, permitindo um maior escoamento desse fluido, desse ar, pelo seu foguete, de uma forma mais fluida realmente. Por quê? Porque significa que você teve um cuidado ali no tratamento dessa aresta para polir essa ponta da sua aleta para melhor perfuração do ar. Agora, existe também o tipo de formato aerofólio, que significa esse formato de gota, muito característico de aviões, por exemplo. A asa de um avião tem o formato de gota de aerofólio. Porém, eu não gosto muito desse tipo de configuração, porque o software não deixa muito claro quais são os parâmetros que ele usa para a construção dessa geometria. Então eu prefiro simplesmente clicar em arredondado, pois assim significa que eu tive ali o mínimo cuidado de aparar as pontas da minha aresta, da minha asa, para assim reduzir o freio que ela faz no movimento do meu foguete. Ainda falando do freio e da eficiência do foguete, nós sabemos que quanto maior a espessura, mais contato com o ar essa asa vai ter e maior vai ser o freio. Portanto, quanto menor a espessura, melhor eficiência para o nosso foguete. Mas isso implica em uma questão de segurança muito importante. Sabemos que se a espessura é de 0,1 centímetro, como podemos imaginar que esse tipo de aleta vai colar no nosso tubo do corpo? Acaba sendo muito fino e muitas das colas não conseguem suportar a força que o vento faz e a pressão que o vento faz sobre essa asa. Então o software disponibiliza aqui um recurso real que existe, que são os root fillets. Root significa raiz em inglês. Novamente, abordando algo que está conectando o tubo do corpo e a aresta, ou melhor, a lateral da sua asa do seu foguete. Eu tenho um tipo de root fillet aqui na minha mão de um foguete que já foi lançado e ele se configura exatamente com essas hastes pretas aqui do lado das asas que vão colar e vão expandir a área de contato da cola para a lateral do seu foguete em formato de setor circular, ou seja, o tubo do corpo vai ser completamente conectado também com a lateral do seu foguete para a realização dessa cola, e essa cola é feita dos dois lados. Porém, o software precisa de um valor muito abstrato, que seria o raio desse setor circular quando configurado no seu foguete. E para melhor visualização, eu criei um tipo de simulador no GeoGebra para que você identifique qual seria o root fillet mais visual que você acha que vai sustentar o tipo de aleta com uma X espessura que você escolha. Então, por exemplo, ajustando o diâmetro do nosso foguete para 5 centímetros, que é o verídico, como está no nosso software, nós podemos ajustar E como sendo o centro da circunferência, do setor de circunferência que vai ajustar o root fillet, sendo o root fillet exatamente essa área aqui. Vamos chamar B da ponta da nossa aleta, portanto, se nossa aleta tem 3 centímetros, a altura da aleta deve ser 3 centímetros. E aqui nós já teremos uma noção maior de qual seria a espessura, o comprimento do root fillet para uma aleta de altura 3, que seria mais ou menos 0,7 mesmo de raio do root fillet. Eu percebo que visualmente isso seria um número muito mais verossímil para conseguir usar no meu software, uma aproximação de referências muito mais justa.
Agora, se você tem um projeto na sua casa já pronto e você quer descobrir qual que seria o raio desse root fillet, como eu tenho aqui, é só medir qual que é a altura da aleta coberta pelo root fillet, ou seja, o comprimento AC. Assim, você saberá qual que seria o raio desse root fillet correspondente a essa altura. Então, basta arrastar E, mas não olhando para o root fillet, o número do root fillet, mas sim para o número da altura da aleta. Assim você conseguirá ter uma maior visualização. Portanto, eu vou deixar 0.7 de root fillet, que eu acho que foi exatamente o mais visual para mim. Eu tenho certeza que esse tipo de configuração iria suportar a força para minha aleta. Então, 0.7 é uma boa aproximação de raio. Ainda assim, se você acha que não foi suficiente realizar isso, você pode criar guias para suas aletas, que são basicamente estruturas que vão enraizar e perfurar a sua aleta dentro do tubo do corpo. Vocês vão visualizar isso melhor quando eu aumentar a altura da guia para 0.3, que seria o diâmetro particular do tubo do corpo. Assim, percebam que foi criado um retângulo abaixo da minha aleta que vai literalmente fixar ela, enraizar ela dentro do nosso tubo do corpo. Isso facilita, por exemplo, algum tipo de inclinação mal desejada que você queira corrigir, então você simplesmente perfura o tubo do corpo e alinha melhor a sua aleta. Então está aqui configurada. Esqueci de informar que mesmo que o root fillet seja configurado, ele não será visualizado aqui no OpenRocket. Existem coisas que, de fato, o OpenRocket ele calcula e é muito significativo no final da sua simulação, mas que não é visualizado, infelizmente, por enquanto, nas últimas atualizações do software. Portanto, vamos continuar a análise das nossas aletas para formato livre, mas ao contrário das outras, eu não vou selecionar um novo tipo de aleta. Eu vou, pelo contrário, editar as minhas aletas trapezoidais, como vocês podem ver nesse ícone, e modificá-los para formato livre. Percebam que o ícone de trapézio mudou para de formato livre. E aqui a gente pode selecionar a forma dessa aleta e mexer com os seus pontos diretamente arrastando eles num gráfico de um plano cartesiano, o que facilita muito a nossa liberdade de qual forma nós desejamos para o nosso foguete. Para multiplicar os pontos, por exemplo, caso você queira fazer uma aleta pentagonal, por exemplo, você simplesmente seleciona um ponto e arrasta esse quadrado externo que é criado a cada ponto. Percebam? E é muito fácil criar esses pontos de forma indesejada. Então, para a exclusão desses pontos, vocês podem usar a tabela à esquerda. Basta clicar sobre esse ponto, ver qual que é a coordenada selecionada, clica com o botão direito e deleta esse ponto. Seleciona um ponto, clica com o botão direito e deleta esse ponto. E essa tabela também pode ser usada caso você queira uma maior precisão no número dessa coordenada no plano cartesiano. Então, por exemplo, se eu quero o número 4 aqui, eu simplesmente digito e aperto Enter e, por fim, será configurada dessa forma. Portanto, aqui acabamos a nossa configuração total da nossa aleta do tipo formato livre. Agora vamos excluir elas e explorar o último tipo de aleta. Opa, fiz algo errado. Vou apertar Ctrl Z para retornar o nosso projeto. Clica nas aletas e clique em excluir. Agora vamos selecionar o tubo do corpo e explorar os tubos em formato de aleta, que são exatamente esses daqui. Eles possuem uma eficiência muito menor do que as aletas retas, porém uma estabilidade tende a ser teoricamente maior. Lógico, dependendo da otimização desse teu tubo. Mas não vamos explorar muito esse tipo de geometria, não é muito comum, porque ele acaba freando muito o nosso foguete, não é muito eficiente. Então, caso você não deseje mais um elemento e queira voltar no anterior, sabendo que aquele anterior foi mais útil para você, você simplesmente clica em desfazer e desfazer novamente para excluir a deleção e, por fim, voltamos para o nosso foguete
ideal. Agora, eu quero esperar para que ele faça o cálculo do apogeu para a gente verificar se a simulação foi ou não abortada. Nessa espera, eu queria tratar sobre um tema muito importante também. Deixa eu editar o Ogiva para mostrar para vocês. Sempre que vocês clicam em algum ícone e aparece exatamente essa tela, significa um catálogo de todos os elementos que são disponibilizados por empresas para sua compra. Então já existem configurações prontas aqui. Mas se você não quiser usar esse tipo de comprimento específico da empresa, você pode, por exemplo, tirar esse check que está aqui e esse tipo de mensagem nunca mais vai aparecer. Então deixa esse quadrado desabilitado e clique em fechar. Assim nunca mais serão registrados essa biblioteca de peças assim que você apertar em um novo elemento. Chegamos ao fim da nossa aula com a nossa missão cumprida, a mensagem de aborto foi realmente deletada e o nosso apogeu chegou a 2.898 metros, 2 quilômetros, quase 3 quilômetros aí, é muita coisa. Então se você já chegou até aqui, meus parabéns, você já concluiu um foguete por essência, por completo. Então aguarde as próximas aulas apenas para aperfeiçoar. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da aula. E nos vemos na próxima aula 3 sobre os estágios. Até lá!